sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Extraordinária tarde, meu povo! Tudo bem? Vamos chegando, terça-feira, 12h57, mais uma live aqui incrível para trazer uma transformação aí na sua vida, para trazer uma mudança de vida para você, para te dar estratégias para que você venha a cada dia vencer os seus desafios. E como essa música, né, diz, não sou mais escravo do medo. Hoje eu quero falar sobre isso. Quantas pessoas são escravas do medo e não vivem aquilo que elas deveriam viver? Como é que a gente faz para entender esse medo e como que a gente faz para vencer esse medo? Então, bora convidar o pessoal para chegar aqui na nossa live? Vou colocar aqui o tema da live. Como não ser escravo do medo? Pronto! Como não ser escravo do medo? Quero que você, nessa live de hoje, esteja com papel e caneta em mãos, porque eu vou trazer para você aqui várias dicas, várias estratégias para você vencer esse medo que tem te paralisado, que tem realmente aí te impedido de conquistar a vida de abundância que você tem para conquistar aqui nessa terra. Esse medo que tem te impedido de liderar, de comunicar com maestria, de comunicar a sua mensagem, de liderar seu time, de liderar a sua equipe. E você vai entender por que ele acontece e como que a gente faz para vencer esse medo. Então agora é o seu momento de transbordar na vida de outras pessoas também. Bora convidar o pessoal para chegar aqui nessa live de hoje e começar a participar aqui conosco para que elas também tenham essa libertação de não se sentirem paralisadas diante do medo, diante das situações adversas que nos acontecem no dia a dia, para que você realmente venha ser transformado. Você não é mais escravo do medo. Extraordinária tarde. O que é medo, hein? O que é medo para você? Extraordinária tarde, Sandra. Seja bem-vinda. Extraordinária tarde para você. Hoje a nossa live vai trazer um assunto bem interessante. Como não ser escravo do medo, como você vencer os desafios, esse medo que nos aflige a cada dia, a cada momento. E o que me motivou muito em trazer esse conteúdo, essa live para vocês, foi uma caixinha de perguntas que eu abri no Stories. E a pergunta foi a seguinte: o que te impede de liderar e comunicar com estratégias? Gente, foi praticamente assim unânime a maioria das perguntas, das respostas que eu tive nessa caixinha de pergunta estava relacionado com medo. Muitas pessoas falavam que é o medo, talvez o medo do julgamento, talvez o medo da exposição, talvez o medo, né, da falta de habilidade de comunicação. E é um momento muito propício para a gente falar sobre isso. Eu falei, eu quero ajudar mais pessoas, eu quero realmente poder transbordar na vida de mais pessoas relacionadas a isso, porque o medo é algo que eu e você temos, todos nós temos medo
em algum determinado momento, ou sentimos medo em alguma determinada situação, ou estamos com medo frente a uma situação. Por exemplo, agora mesmo que nós estamos vivendo aí um marco na história do nosso país, uma guerra política, muitas pessoas estão amedrontadas, não é, pelo que está por vir, pelo que pode vir a acontecer. Então é natural que eu e você, em algum determinado momento, nós passamos por essa situação. O principal em tudo isso é a gente realmente reconhecer que a gente tem esse medo, não é? Como é que a gente faz para vencer? E aí quando a gente reconhece, fica muito mais fácil. Agora, o que é o medo, né? Por que ele acontece com a gente? Por que a gente tem esse sentimento de medo? Porque, na verdade, o medo, ele é uma forma que a gente tem de nos blindar diante de algumas coisas ruins que possam vir a acontecer conosco. Então, nós, seres humanos, sentimos medo em determinada situação porque a gente quer se blindar diante de algumas coisas que a gente pensa que possa vir a acontecer. Então, é muito simples, né? Se nós não tivéssemos medo, por exemplo, nós estaríamos por aí andando na rua, assim, no meio dos carros, imagina, passando para lá e para cá sem medo nenhum em tempo de ser atropelado. Ou então a gente ia enfrentar aí um animal feroz, ia de frente com um leão, com um urso, não é? Um animal aí feroz e sem medo nenhum. Então a gente tem esse medo, não se aproxima exatamente porque nós queremos nos proteger. Então muitas pessoas, por exemplo, têm medo de altura, têm medo de estar no 15º andar de um prédio. Eu tinha muito medo, muito medo. Todas as vezes que eu ia me hospedar em algum hotel, eu sempre pedia no máximo no 2º andar. Eu quero um apartamento no máximo no 2º andar. Eu nunca queria estar lá no topo, nunca queria estar no apartamento que tivesse acima aí de 10 metros de altura. Então eu tinha muito medo disso. E a gente, quando você passa a ter esse medo, você começa a ter um monte de emoções ao mesmo tempo por conta dos pensamentos negativos que vêm na sua mente. E aí você começa a ter emoções negativas, você já se vê caindo do 10º andar, você já se vê esborrachado, você já vê ali a multidão ali olhando. Então você começa a criar na sua mente, porque a nossa mente, gente, ela é muito criativa. E infelizmente o nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real e o que é só um pensamento. Então todas as vezes que eu mando um pensamento negativo para o meu cérebro, o meu corpo reage naquela emoção negativa, porque ele não sabe se aquilo que eu estou pensando, se está acontecendo ou se é só um pensamento. E a gente é que precisa ter essa sabedoria para poder distinguir o que é real e o que é só um pensamento que está nos travando, que está nos proibindo muitas vezes de alcançar aquilo que a gente gostaria de alcançar. Então, o que é o medo? O medo é exatamente essa trava. É uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e também nas consequências que possam vir a acontecer antes de nós fazermos algo, antes de nós tomarmos uma decisão. Se vem esse sentimento, a tendência é essa trava, que também é uma resposta imediata. Essa resposta imediata é para aquilo que a gente está sentindo naquele momento, aquele medo que vem nos paralisar. E aí ele tem duas funções: ou ele te paralisa e você não faz o que precisa ser feito, ou então ele te impulsiona. E o que a gente precisa fazer? Muitas vezes é impulsionar, só que existe técnica para isso. E eu tenho falado com muitas pessoas e tenho percebido que é um momento em que as pessoas estão amedrontadas de muitas coisas, né? O medo é o que mais aflige um ser humano, é o que mais aflige uma humanidade, é o que mais aflige uma pessoa para ela não alcançar a vida que ela precisa alcançar. Olha só que interessante, foi feita uma pesquisa em 2017 em 38 países. E essa pesquisa era para identificar qual era o maior medo ao redor do mundo, né? E aí essas pessoas identificaram 3 tipos de medos. É o medo do Estado Islâmico, 62% dessas pessoas falaram que tinha medo do Estado Islâmico. Outros, 61% disseram ter medo das mudanças climáticas. Olha isso, gente.
Então, 38 países falaram que tinha medo das mudanças climáticas. E outros 51% das pessoas disseram ter medos dos ciberataques. Então, são medos, muitas vezes, que é quase que irreal, mas essas pessoas têm medo disso. Por sua vez, uma outra pesquisa que foi feita com 3.000 pessoas lá no Reino Unido era para saber qual era o maior medo do ser humano. E ainda ontem eu falava sobre isso com os alunos, né? E essa pesquisa, para entender qual era o maior medo do ser humano, pegaram lá 3.000 pessoas e elencaram alguns medos, como, por exemplo, medo de altura, como eu disse, né? Medo de ficar no prédio, no último andar, medo de problemas financeiros, medo de morrer, medo de falar em público. E aí, gente, o resultado dessa pesquisa, pensa bem, com 3.000 pessoas, o resultado dela foi o seguinte: 41% das pessoas relataram ter medo de falar em público, ter medo da exposição, ter medo do que o outro vai pensar. É exatamente isso. 41% dessas pessoas disseram ter medo de falar em público, seguido do medo da morte. E aí eu sempre falo, então quer dizer que as pessoas, elas preferem estar no lugar do morto do que proferir um discurso para o morto? É isso mesmo, meu povo? É muito mais fácil estar no lugar do morto do que ser chamado para fazer um discurso para o morto? Essa pesquisa revela isso para nós. E aí eu fui entender por que as pessoas tinham tanto medo, né? Por que as pessoas tinham tanto medo de falar em público? O medo que te trava, o medo que te paralisa, o que estava acontecendo? Extraordinária tarde para você, Eduardo, para você que está chegando aí, gente. Hoje nós estamos falando sobre como não ser mais escravos do medo. Como deixar essa escravidão que te paralisa, que te trava. E a gente tem falado bastante disso lá nos meus stories, abri uma caixinha de stories e as pessoas começaram a dizer que muitas vezes elas não lideram e não se comunicam de maneira que deveriam exatamente pelo medo. E eu tenho trazido aqui para vocês algumas estatísticas, algumas questões. E aí nós descobrimos, não é, que o maior medo do ser humano, uma pesquisa feita aí com 3.000 pessoas, 41% delas disseram ter medo de falar em público. E a gente entendeu que o medo, ele é uma trava. É quando você se percebe estar numa zona de perigo e a tua tendência é travar, é não agir, é paralisar. Então, ele é totalmente paralisante. Ele te impede de seguir, ele te impede de ir adiante, porque ele vai travar sua mente, travar o seu cérebro ali, de maneira que você não consiga agir ou fazer aquilo que você gostaria de fazer. E ontem, na nossa aula, no nosso curso de oratória, nós estamos no meio de um curso de oratória, uma turma linda, vários alunos que realmente se desafiaram em falar melhor em público, em destravar o seu medo, em vencer, né, em realmente levar a sua mensagem, em viver o propósito, a sua missão. Então, diversos alunos se desafiaram nesse ponto. E nós falávamos exatamente isso. E aí eu fui descobrir que o maior medo do ser humano e o que o trava ele, principalmente quando se trata de falar em público, de fazer uma reunião com a equipe, o líder que não tem coragem de fazer uma reunião com a equipe, aquela pessoa que não tem coragem de dizer o que ela está sentindo, ou talvez não tem coragem de nem mesmo de pedir perdão, né, de se expor ali. Esse medo, ele está muito ligado à vaidade. E a vaidade, ela está ligada àquilo que o outro vai pensar de mim. Conversando com os nossos mentorados, o que a gente mais identifica, e eu, né, como eu venci os meus medos, foi exatamente isso. É quando eu parei de me preocupar com o que o outro ia pensar, quando eu parei de me preocupar com o que o outro ia falar, e aí as coisas começaram a acontecer, porque eu passei a viver mais o meu propósito, eu passei a viver mais a minha essência. E isto é um aprendizado muito grande para nós. As pessoas, elas vão falar de você por aquilo que você é, elas vão gostar de você por aquilo que você é, por aquilo que você representa, por aquilo que você faz.
E esses motivos serão os mesmos que farão com que outras pessoas não gostem de você, não se identifiquem com você. E está tudo bem, está tudo bem. Algumas pessoas vão te seguir porque identificam em você os mesmos valores, identificam em você os mesmos pensamentos, estratégias, olha você como exemplo. Algumas pessoas vão te seguir porque observa a trajetória que você teve na sua vida e elas querem chegar onde você chegou. Elas olham para você e elas veem em você algo que realmente possa agregar na vida delas. E outras vão deixar de te seguir ou não vão querer te seguir porque não se identifica com essas coisas. E está tudo bem. Isso não pode impedir você de levar sua voz, isso não pode te impedir de realmente expressar aquilo que você gostaria de expressar. E esse medo que te paralisa nas tomadas de decisões, não sei se eu caso ou se eu fico solteira, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta, né? São medos que paralisam. Eu não sei se eu abro meu negócio ou se eu continuo com CLT, eu não sei se eu faço uma live ou se eu fico quietinha aqui mesmo. Ou seja, gente, são medos que te trazem uma trava, que te paralisa. Algumas pessoas, além do medo, elas têm uma fobia. E a fobia é algo realmente que é muito ligado a algo extremo ali, que ela não consegue lidar. E aí a fobia realmente precisa de um tratamento, precisa de algo que... de um profissional da área de psicologia, de terapia, que possa tratar, né? Que possa realmente olhar a fundo o que te causou fobia, o que é que você pode ter vivido lá atrás no seu passado, que teve um bloqueio, que você não consegue falar, não consegue travar. Eu tive um aluno, quando eu comecei a dar aulas, eu comecei a ministrar cursos, treinamentos, eu comecei a ministrar aulas no Senac, eu dava aula à tarde. E eu tive um aluno que ele tinha uma fobia muito grande. Ele não conseguia expressar, ele era aquele aluno calado, ele não conversava com ninguém, ele não conversava com nenhum colega dele. E as minhas aulas são sempre muito participativas, muito interativas, todo mundo tem que participar, gente. A única forma que eu tenho de entender se o meu aluno realmente aprendeu, se ele de fato vai se desenvolver, é ele mostrando para mim que ele conseguiu assimilar aquela informação. E como é que ele vai me mostrar isso? Ele vai me mostrar que ele conseguiu assimilar essa informação parafraseando tudo que eu disse. Então, tem muita apresentação, tem muita dinâmica, muito estudo de caso. E esse aluno, ele não falava nada, absolutamente nada. E um belo dia eu decidi sentar, sabe, do lado dele e entender quais eram os problemas dele. Ele era tão inteligente, ele conseguiu replicar a minha aula, ele conseguiu dar a minha aula para mim, só que só para mim, ali com uma riqueza, sabe, de conteúdo, uma propriedade muito grande. E tudo que ele precisava era ser estimulado, era realmente ter alguém que acreditasse nele, que visse essa qualidade nele. E todas as vezes que eu sentava ao lado dele, para ele poder fazer a apresentação ali individual para mim, ele dava um show de apresentação. E um dia, né, trabalhando isso com ele, um dia em uma das apresentações, a gente conseguiu fazer com que ele se levantasse, ele fosse à frente para poder falar. Não falou muito não, falou pouquinho, poucos minutos, mas isso foi uma vitória muito grande, porque nem isso ele fazia, né? E os colegas ficaram admirados de ver aquilo, de ouvir a voz dele, porque eles não ouviam a voz dele. E aquilo era uma fobia. E a fobia, ela precisa de um tratamento mais específico, mais personalizado naquele momento. Precisa de alguém que acredita. Então, você ter mentores, pessoas que já teve uma vivência e que entende o caminho do processo para te ajudar. Isso facilita você para poder vencer, para conseguir viver aquilo que você precisa viver. Tem um versículo que eu gosto muito, ele tá lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, que Deus, ele não nos deu espírito de covardia. Olha isso. Deus, ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se eu olho para esse medo e ao invés de ter aquele espírito de covardia e eu foco nisso, Deus nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Quando a gente entende isso, a gente se empodera para fazer aquilo que a gente precisa fazer.
E uma das coisas que a gente já trabalha logo nos primeiros minutos dos meus treinamentos, principalmente de oratória inteligente, é exatamente isso, é empoderar as pessoas, né? É realmente realçar, tirar aquele espírito de covardia e, né, fazer com que elas fortaleçam o espírito de poder que existe dentro delas e nesse empoderamento para que elas acreditem mais nelas e que elas possam ali em todos os momentos, em todas as etapas do nosso treinamento, se desafiar em querer ir mais longe, em aplicar técnicas de comunicação, técnicas de oratória. Então, é natural a gente sentir medo. Sim, é natural. O que nós não podemos é deixar que este medo nos paralise, que esse medo nos impeça de avançar. O que nós não podemos é deixar sermos dominados pelo medo. Isso nós não podemos. Porque se Deus ele já nos deu esse poder para enfrentar os nossos medos e para viver de forma equilibrada, então nós temos que realçar isso. E a gente precisa encontrar essa força. Essa força está dentro de nós. Essa força está dentro do nosso interior, né? Para superar o medo, para restaurar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus. É por isso que eu quero deixar para vocês alguns passos para que você possa vencer esse medo. Fala para mim, gente, qual o seu maior medo hoje? Que medo que você tem? Qual que é o seu maior medo? Escreve aí para mim. Vamos dialogar aqui. Qual é o seu maior medo? O que você percebe que te paralisa? Qual o seu medo? Que medo que você tem hoje? Medo de tomar quais decisões? Em João 14, capítulo 27, vai dizer: deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo o dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então, se a gente se apega nessas palavras de esperança, a gente começa a entender que o medo, ele tem o poder apenas de travar a gente. Então, você ter medo de algumas coisas, tudo bem, mas tem coisas que você precisa dominar e não deixar que o medo te domine. Então, você ter medo de atravessar no meio de um monte de carros passando, ok, mas isso não pode te dominar, não é? Tem medos que não podem dominar você. Por exemplo, eu tinha muito medo de andar de avião. Se eu deixasse com que esse medo realmente me travasse, se voar, né, no avião ali fosse um medo que me travasse, o meu propósito deixaria de ser cumprido. Muitas vidas não seriam alcançadas, muitos líderes não teriam tido transformações, muitos treinamentos não teriam sido feitos se eu tivesse deixado esse medo me travar. Então vamos lá, papel e caneta na mão, que eu vou te passar hoje cinco estratégias para você, de fato, vencer esse medo, para você deixar de ser escravo do medo. 5 estratégias. Primeira estratégia que você precisa é aceitar os seus medos. Sim, aceitar que a gente tem medo, aceitar que em algum determinado momento aquilo nos impede. Porque uma das piores coisas que pode vir a existir é negar. É você negar aquele medo, é você negar que não está com medo. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu até hoje, quando eu vou entrar para ministrar uma palestra, um treinamento, uma aula, eu tenho medo. Só que eu não deixo esse medo me dominar. O que eu faço? Eu começo a reconhecer que emoção é aquela. Por que eu estou com medo? Estou com medo do julgamento? Estou com medo, muitas vezes, de não agradar, não é? E aí, quando eu começo a identificar essas emoções, eu já começo a trabalhar isso. Primeiro, é que as pessoas vão gostar por aquilo que você fizer e também aquilo que elas também não vão gostar de você por aquilo que você faz. Pronto. Já entendi isso. Julgamento, você não vai conseguir agradar todo mundo, não é? Então, eu já trabalho isso na minha mente, para que aquele medo não me impeça de levar a mensagem que eu tenho, para que aquele medo não me impeça de fato, de expor aquilo que eu preciso expor. Então, primeira coisa é reconhecer, aceitar que você tem medo.
Aceite que você tem para que você tenha maior clareza de como você vai vencê-los. Porque quando eu aceito o que eu tenho, eu identifico por que eu estou sentindo medo. Ah, o medo de não ter me preparado o suficiente. Bom, aí você tem que ter medo mesmo, não é? Porque você precisa se preparar o suficiente para falar em público. Você precisa se preparar o suficiente para fazer uma reunião com a sua equipe. Então, se você não se preparou, tem que ter medo mesmo. E aí você vai se dar a oportunidade de fazer melhor depois. A Sandra colocou aqui assim, medo de perder uma gestação. Ai, Sandra, entendo você. Entendo você. E assim, eu também já tive uma perda gestacional. E eu sei exatamente a dor que isso causa em nós. Eu sei exatamente como que é difícil para uma mulher superar essa situação. Mas entenda, se você conseguiu, né, se tratar, se você conseguiu de fato ali entender o seu corpo, entender o porquê, entender e trabalhar para receber uma nova gestação, não sei se você está gestante agora ou não, se você ficar mandando esse comando do medo para o seu cérebro vai reagir no seu corpo com emoções negativas. Então, como é que a gente faz para vencer isso? E aí é o segundo, né? A segunda coisa que eu queria dizer para você aqui é você começar a ressaltar suas vitórias, é você começar a pensar positivo, é você começar a pensar em coisas que gera realmente ali em você um fortalecimento, que manda para o seu corpo emoções que te trazem um fortalecimento, que te trazem um sentimento de vitória. Como é que você vai fazer isso? Você já vai visualizar você vivenciando com aquele bebê, né? Você segurando aquele bebê no colo. Isso já vai te facilitar e vai minar ali as forças do seu medo, entende? Então esse é o segundo ponto, é você cultivar pensamentos mais positivos. Eu tenho aqui, eu sempre gosto muito de fotografar todas as nossas turmas, né, os nossos cursos, e a gente tem vários painéis de fotos dos nossos alunos aqui, muitas fotos, muitos alunos já passaram aqui pelos nossos treinamentos, nesses 6 anos do meu Instituto de Desenvolvimento Profissional. E todas as vezes que eu estou com medo de achar que, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que essa turma vai acontecer? Será que não vai? Eu recorro a esses painéis, porque aquilo me gera uma memória muito positiva. E essa memória positiva é de olhar para aquilo e falar, olha aqui, eu já fiz acontecer, já aconteceu, não tem por que não acontecer de novo. Então, quando a gente vai nutrindo os nossos pensamentos com coisas positivas, a gente vai amortizando as coisas negativas. Agora, se eu ficar só focado nos pensamentos negativos, nas coisas ruins que podem vir a acontecer, o que está sendo mais alimentado ali? Está sendo mais alimentado realmente as coisas ruins, as coisas difíceis. Mas se eu pego aquilo como um aprendizado, se eu pego aquilo como uma transformação e se eu começo a olhar as coisas positivas, eu vou nutrir os meus pensamentos de coisas mais positivas. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, identificar, né? Identificar quais medos são esses. Reconhecer que você tem medo. E segundo, começar a ressignificar esses medos com coisas mais positivas. Quer ver só? Se eu começar a pensar, eu vou falar em público, vou fazer uma palestra, vou fazer uma live, vou gravar um stories aqui, não é, para vocês. E se eu começar a pensar em só coisas ruins, ai, se eu esquecer, e se eu não lembrar, e se as pessoas não gostarem, se eu começar a pensar só nisso, eu vou estar nutrindo isso. Agora, se eu começar a pensar em quantas pessoas eu posso ajudar, qual que é a mensagem que eu posso levar, qual a transformação que eu quero, que transformação que aquilo trouxe para mim e como pode transformar a vida do outro, eu vou começar a nutrir coisas muito mais positivas. Faz sentido isso, minha gente? Fala aí para mim. Outra coisa muito importante que a gente pode fazer, terceira coisa que a gente pode fazer, escreva quais são os seus medos. E para cada medo que você escrever, escreva 2 coisas positivas. 2 coisas que podem vir a acontecer. Por exemplo, eu tenho medo de ficar no 15º andar do apartamento aí, de um prédio. Ok. Escreva 2 coisas positivas. Positivo, você tem uma paisagem linda para olhar.
do 15º. Gente, hoje eu quero ficar cada vez mais alto. Principalmente quando eu vou me hospedar em algum apartamento, em algum hotel, perto da praia, por exemplo. Eu quero ficar num lugar muito mais alto ali para eu poder enxergar tudo. Né? Você está muito mais perto, você consegue visualizar muito melhor ali a imagem. Então é algo muito positivo para você conseguir colocar. Outra coisa, você está mais perto da cobertura, então de repente você quer ir lá tomar um sol, você está mais perto da cobertura. Entende? E aí quando você começa a ressignificar isso e a colocar coisas positivas, isso te facilita. Então escreva os seus medos e acima de tudo, coloque coisas positivas quando você escrever seus medos. E quarto, ressalte as suas vitórias. Quais foram as suas vitórias, né? Como que você já chegou até aqui? O que que você passou? Que medo que você tinha lá atrás que você venceu hoje? Então você também começa a identificar que esses medos seus, eles foram ressignificados, que outros medos virão, mas também vai ser possível você vencer esses outros medos que virão. E por fim, último, tenha mentores, tenha pessoas que te ajude a ressignificar, que te ajude a olhar para a sua história, que te ajude a olhar para as situações e que realmente ali faça com que você vença situações, com que te direcione. Então, os mentores são para isso. Os mentores, eles vão nos ajudar a vencer momentos assim. Eles vão trazer mais clareza para você, mais clareza. Por que você está sentindo esse medo? É alguma limitação que você teve, alguma crença lá atrás? Alguém algum dia te julgou? Alguém algum dia achou que você era impotente? Alguém algum dia não acreditou em você e você pegou aquilo como verdade para você e tem trazido isso para sua vida adulta, tem trazido isso para o seu mundo profissional? Né? Quais são os medos que tem te impedido? E o mentor, gente, ele te ajuda a ter clareza, a identificar de onde vêm esses medos, por que está te travando a conquistar uma estabilidade financeira, por que está te travando a liderar uma equipe, por que está te travando a ter uma empresa próspera, por que esse medo tem travado você de comunicar a sua mensagem. E aí o mentor, ele junto com você, ele consegue descobrir isso e ele consegue traçar novos caminhos para você, juntamente com você, para que realmente você tenha mais coragem, né? E mais coragem, mais determinação para viver aquilo que você nasceu para viver. A Bíblia vai nos dizer uma história linda de Josué, que foi sucessor de Moisés, né, na sua liderança. Ele precisava conduzir o povo até a terra prometida. Mas nessa condução daquele povo, Moisés então havia deixado, havia morrido, e ele tinha que ali assumir o cargo de liderança dele. E ele estava com muito medo. Era muita gente para ser conduzida. E como é que ele ia ser líder daquele povo todo? E aí, Deus falou para ele, em Josué capítulo 1, versículo 9, disse: Josué, seja forte, seja corajoso, não temas, eu, o teu Deus, eu estarei contigo por onde quer que fores. E é isso que eu quero dizer para você nessa tarde, para encerrar essa live, nossa, essa live linda. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Deus é contigo. Você tem um propósito para cumprir. Você tem um povo para libertar, você tem uma turma para liderar, você tem aí algo para comunicar, você tem algo para ser feito nessa vida. Então seja forte, seja corajoso, seja corajosa, não temas. Deus é contigo na sua trajetória, Deus é contigo na sua caminhada. Quando a gente toma isso e guarda essas palavras no nosso coração, absolutamente nada nos impede de ser quem nós nascemos para ser. Absolutamente nenhum medo nos trava de viver a vida que a gente precisa e tem para viver. Nenhum medo nos impede de comunicar aquilo que nós precisamos comunicar. Nenhum medo nos impede de liderar as nossas vidas, a nossa vida, de liderar as pessoas que vêm a entrar nas nossas vidas, de liderar nosso time, nossa equipe, nossa empresa.
Guarde isso no seu coração hoje. Eu espero que essa live ela tenha te ajudado. Assim como muitas pessoas me mandaram lá nos stories, respondendo a minha caixinha de pergunta, eu espero que ela realmente tenha sido algo que tenha sido um divisor de águas na sua vida. Se você tá com medo hoje, identifique quais são esses medos. E se você continuar com medo, o que é que ele vai te impedir de conquistar? Então tenha mentor para que possa te direcionar, para que possa te ajudar, para que realmente possa nessa trajetória com você traçar aí algo que possa fazer a diferença. Ontem eu recebi uma mensagem de um ex-aluno meu de MBA, ele é lá de Londrina, e ele me mandou uma mensagem dizendo que ele está numa empresa, num projeto, e que ele está percebendo que ele está num momento de instabilidade na empresa, que ele está precisando ter um olhar para o mercado de trabalho e precisa de uma mentoria minha para que possa ajudá-lo a entender melhor o seu momento. Aquele medo está paralisando ele, aquele medo está fazendo com que ele não seja ele na sua essência, com que ele não cumpra o propósito onde ele está agora. E aí foi exatamente isso que eu disse para ele. Vamos identificar o que é que tem te travado, o que é que tem paralisado você. E em conversa com ele a gente identificou várias coisas, várias situações que tem impedido ele de liderar a equipe dele, que tem impedido ele muitas vezes de avançar ainda mais no seu projeto. E principalmente, né, ele falou comigo: Fran, eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu faço outro MBA, eu não sei o que decisão tomar. E às vezes são medos que a gente não sabe realmente que decisão tomar, para onde ir. E não adianta muitas vezes você ficar buscando muito conhecimento se você não usar esse conhecimento. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não sabem como usar esse conhecimento. O mentor, ele vai te ajudar a ter essa clareza. Qual conhecimento que você tem que você vai ter que aplicar aqui? Você vai ter que aplicar neste momento, qual que você vai aplicar ali na frente? O mentor, ele te ajuda a ter essa clareza. Então, se você é alguém que está com medo de tomada de decisões, está com medo do que é que vai estar por vir agora no nosso país, muito incerto, sem estabilidade, sem estabilidade financeira, sem estabilidade emocional, entenda que essa dica que eu trouxe aqui para você, uma das principais busque mentores, busque pessoas que possam te direcionar, que possam te ajudar, que possam trazer clareza para você nas suas decisões, para que você tenha tomadas de decisões mais assertivas. Tudo bem, minha gente, meu povo? Muito obrigada. Chegamos ao final aí de mais uma live. Compartilha essa live aí depois. Vou deixar ela gravada aqui. Compartilha ela com alguém, compartilha ela com alguém que você acredita que precisa escutar, que precisa ouvir, que precisa se destravar, que você possa ajudar essa pessoa também. Seja um divisor de águas na vida dessa pessoa. Me ajude a compartilhar essas mensagens de transformação para a vida dos líderes, para a vida daquelas pessoas que decidiu ser líder inteligente de si mesmo, ser um comunicador inteligente, né, estrategista. Comente aí depois, me fala o que fez diferença aí para você. Ai, que legal, deixa eu ver aqui, o Max tá colocando aqui, parabéns, verdadeiramente boas dicas, que bom. A Sandra disse, ajudou muito, que bom, gente, compartilha depois aí com as pessoas. Ianco, a gente precisa conversar, hein, Ianco? Ok? Grande abraço para vocês. Quinta-feira a gente tá de volta às 12h57 aqui no nosso Instagram com as nossas séries de lives, sempre às terças e quintas-feiras às 12h57. Beijo para vocês, gente. Boa semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.